Bom dia a todos os membros da nossa Academia da Alta Produtividade. Estamos iniciando nosso Conexão Pro dessa terça-feira, 7 horas da manhã. No dia de hoje, nesse momento, eu estou em trânsito, então eu acabei deixando gravado aí, principalmente essa nossa discussão que precisamos fazer nesse momento, né? O que fazer nesse momento reprodutivo da cultura da soja. E eu não vou fazer uma revisão da condição de clima, mas eu queria trazer para vocês algumas situações importantes aqui para a gente refletir nesse momento. Tá? E eu acredito que o gráfico que mais possa estar mostrando a realidade é esse gráfico aqui, ó, que vem do modelo europeu, aonde vocês podem ver aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Paraguai, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e assim por diante. O que se vê, né, de previsão de chuva até o dia 29 de janeiro? A gente vê muita chuva em grande parte do centro-oeste e do nordeste brasileiro e uma boa parte também do sudeste. Essa é a típica condição climática do Laninha. Do Laninha que vai se despedir daqui a uns dias, mas que nos traz a neutralidade, que faz uma confusão no clima tremendo. E é justamente nessa condição de transição que a gente fica aí um pouco à mercê das situações. Mas eu queria chamar muito a atenção de vocês, né, que possivelmente nós vamos ter excesso de chuva para incomodar a colheita no centro-oeste. Vamos ter pouca chuva boa no Paraná para colher a soja e implantar o milho safrinha. Isso é a mesma coisa acontecendo no Paraguai, que já vem acontecendo já nessas últimas semanas. E mais para o Rio Grande do Sul, nós temos aí um momento de chuvas mais escassas. A gente vê assim, ó, não está zerado de chuva. Não está zerado de chuva. Esses últimos dias, muita gente teve chuva, conseguiu chuva para sua lavoura, mas é o que a gente chama aqui de sorteio de chuva. Né? Uns vão pegar, outros não vão pegar, ou melhor, muitos não vão pegar. Tá? Então, isso aqui é a previsão até o dia 29, até o final do mês. Então, os próximos 10 dias praticamente aí, do mês de janeiro. Então, agora, vamos ter umidade? Nós estamos tendo umidade, nós vamos ter temperatura mais amena. Então o pessoal vem me perguntando, Gustavo, o que tu acha? O que nós temos que fazer de manejo nessas situações? E é isso que eu queria trazer para vocês, a gente fazer uma discussão. Semana passada a gente falou sobre a questão da ferrugem. Eu comentei essa questão toda, né? Agora, com essa escassez um pouco de chuva, nós temos uma tendência muito grande de não ter uma pressão muito alta de ferrugem asiática nem de manchas. Mas, nos campos de cima da serra, onde tem umidade, possivelmente mofo branco vai acontecer, então nós temos que pensar nessas regiões onde tem potencial de mofo branco, fazer esse controle. E também o aparecimento nesses próximos dias aí de muito oídio. Então, pessoal, vamos ficar de olho nisso, tá? E aí o pessoal tem perguntado, segura a aplicação, não segura? O que faz? Pessoal, o meu posicionamento é o seguinte, vamos manter essas aplicações, porque umidade no solo, umidade do ar, temperaturas amenas, nós vamos ter. Então é melhor a gente fazer essas aplicações, a menos que não tenha umidade presente. Então, pessoal, qual que é a condição para fazer a aplicação? Deu os 14, 15, 16, 17 dias da última aplicação, vamos aplicar. Bom, qual é a condição climática que está? Eu tenho umidade presente no solo, onde a planta consegue absorver água. Eu tenho umidade relativa do ar. Pessoal, se tiver umidade relativa do ar e tiver umidade no solo, mesmo que já faz tempo que choveu, eu preciso fazer a aplicação. Se eu tenho orvalho de manhã cedo, é um grande indicativo para isso. Eu tenho orvalho, é um grande indicativo de doença. Então, esses são os parâmetros que a gente precisa levar em consideração para fazer essas aplicações. E tendo essas condições, vamos manter as aplicações normais. Né?
como eu já tenho falado para vocês, nós estamos em um momento onde nós temos possibilidade de mais doença, não só de ferrugem, como de manchas foliares, inclusive cercóspora, né? Mais para frente, nós temos condições climáticas de desenvolvimento, então nós temos que pensar nesse controle mais efetivo. E nesse controle efetivo, acho muito difícil nós não fazermos 3 aplicações de carboxamida. Então nós temos aquela primeira aplicação lá na fase de V4 a V6, as 3 aplicações de carboxamida e talvez até mais uma antes da colheita ali, antes da maturação, melhor falando, aonde a gente vai trabalhar com um produto mais simples, vai um triazol com isobiurina, no máximo, aí junto algum produto de contato, se precisar, né? Então, eu vejo assim, ó, que pelas condições climáticas que nós estamos tendo em várias regiões, e vão pegar no Nordeste do Brasil também, com essas umidades, é difícil nós não ter que fazer essas aplicações todas. Eu acho muito difícil. Mas, de novo, pessoal, como eu falei, eu não consigo falar de forma genérica aqui para vocês. Porque cada situação é uma situação diferente, cada realidade é uma realidade diferente. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com parâmetros. Eu não gosto de trabalhar com receita de bolo. Não é, a receita de bolo não é fazer as 3 aplicações de carboxamida. O parâmetro esse é o plano. O plano são essas 3 de carboxamida. Mas eu aplico ou não aplico? Eu preciso botar um condicionante de aplicação. E esse condicionante de aplicação, se eu retardo essa aplicação ou não, é justamente essa condição que eu vou repetir para vocês. Eu preciso ter umidade no solo, onde a planta vai estar absorvendo água, e eu preciso ter umidade relativa no ar, acima de 50%, acima de 40%, já está valendo. Mas principalmente um parâmetro importante está tendo orvalho já basta para a gente pensar que tem umidade, tá? De manhã cedo não tem orvalho, opa, secou, para as aplicações. Parou total. Segura até vir a chuva. Veio a chuva, faça a aplicação. Ah, mas deu 20 dias de aplicação. Não adianta a gente fazer a aplicação em um momento que não tiver umidade. A umidade é importante. E por que umidade no solo? Porque a planta vai continuar absorvendo essa água. E essa água vai ser importante para todo o metabolismo, para que a planta absorva o fungicida e comece a degradar. E comece a fazer, então, essa movimentação na folha que os fungicidas têm, né? Não por sistematicidade, não é sistêmico, mas existe absorção, existe translocação, existe metabolismo, existe quebra dessas moléculas. Então, isso só vai acontecer se tiver umidade presente. Se não tiver umidade, pessoal, nós vamos perder produtividade. Tá? Então, pessoal, umidade, esse é o parâmetro, pessoal. É o parâmetro que a gente precisa ter para aplicação. Não fiquem às cegas. Levem isso como parâmetro. Outra situação importante que eu queria chegar para vocês e comentar é com relação a pragas. Tá? A gente tem visto aparecimento pontual de várias pragas. Não são situações gerais, mas são pontuais. E lembrar vocês, se no caso das doenças a gente faz a aplicação preventiva, ou seja, a gente aplica o fungicida para um período residual na planta para que a doença não penetre, não haja dentro dela. Então isso é prevenção. O fungicida tem que ser preventivo. É difícil a gente controlar, fazer um efeito curativo de doenças. A efetividade é muito baixa. No caso de pragas, vamos lembrar que nós temos um efeito precoce, aplicação precoce. O que é uma aplicação? Qual a diferença de aplicação precoce de uma aplicação preventiva? Preventiva e não tem a doença, a gente precisa aplicar para não ter doença. No caso precoce, nós vamos aplicar inseticida com a presença de praga no início de dano, ou no início da presença dessas pragas. Pessoal, não adianta a gente fazer a aplicação de inseticida se não tem presença de pragas. Não adianta a gente fazer preventivo, porque nós não temos efeito residual da maioria dos inseticidas. O efeito residual é baixíssimo. Então, o principal efeito é de choque, é de contato. E o pequeno residual de 3, 5 dias, 7 dias, olhe lá se for um produto caro.
Então, não adianta a gente pensar em prevenção com relação a pragas. Nós temos que trabalhar com aplicação precoce, tá? Essa é a questão toda. Com relação à parte nutricional, pessoal, se eu estou falando aqui da parte reprodutiva, na parte reprodutiva, normalmente a gente não faz mais algumas aplicações. Por exemplo, de micronutrientes a gente já fez antes. Ah, mas Gustavo, eu não fiz por causa disso, por causa daquilo, posso fazer agora? Deve fazer, tá? Se tu não fez antes, faça o quanto antes. Então, de acordo com as condições, né, de necessidade. Né? Eu não sou de ficar aplicando todos os nutrientes em todas as lavouras. Eu preciso saber se eu tenho potencial de deficiência, se eu tenho deficiência no solo, se eu tenho deficiência na análise foliar, para mim fazer a aplicação. Então não adianta eu aplicar todos os nutrientes, eu preciso aplicar aquilo que realmente precisa. E obviamente, recordando com relação ao estresse, que o estresse acontece... Como que a gente age com relação ao estresse? A gente tem 3 grandes grupos de produtos a serem utilizados. Principalmente os extratos de algas ou alguns extratos vegetais, que é um complexo de matérias-primas, complexo de substâncias bioativas. Nós temos os hormônios sintéticos e nós temos os aminoácidos. Então, a gente só aplica hormônio, a gente só aplica antes de dar algum estresse na planta. Tá? A gente não aplica hormônio puro depois do estresse acontecido. A gente aplica antes para retardar a formação desses hormônios. Aminoácido a gente só aplica se a gente estiver gerando um estresse na planta ou se já tem um estresse presente na planta. A gente não usa o aminoácido preventivo a um potencial estresse. A única ferramenta que a gente utiliza previamente a um estresse e de forma a ter um período residual para esse estresse são os extratos de algas ou extratos vegetais. Ficou claro? Então, estou entrando com fungicida, não tem estresse ainda, mas eu quero prevenir futuro, extrato de algas. Ou um hormônio, só que o hormônio ele tem menos ações. Ele vai agir sobre a questão hormonal da planta, ele não vai agir sobre fechamento de estômago necessariamente. Ele pode até agir porque tem efeito sobre ácido abscísico, etc. Mas os produtos à base de extrato de algas funcionam melhor. E aminoácidos só se eu estou aplicando um herbicida que eu sei que vou gerar um estresse, posso estar aplicando junto. Vou aplicar um fungicida que com certeza vai gerar estresse, eu posso até pensar em utilizar junto, mas o melhor é extrato de algas, tá? Porque eu tenho mais ferramentas de ações na planta. Tá? Então esse é um outro ponto que eu queria deixar junto com vocês aí para a gente poder comentar. Tá? Outro ponto importante, pessoal, e eu vou bater bastante sobre isso, inclusive dia 27 de janeiro, eu vou fazer um webinário, né? Vai ser um webinário aberto, porque eu preciso me posicionar sobre o absurdo que eu tenho visto de muitos profissionais que estão sendo enganados por algumas formações aí, informações de que sobre a arquitetura de planta. Eu posso falar sobre a arquitetura de planta com toda tranquilidade. Eu fui o primeiro a falar sobre a arquitetura de plantas. E essa formação, para mim, está muito clara, né, do que a gente precisa fazer. E o que eu tenho visto, assim, o pessoal colocando fotos nas redes sociais, né, da soja com um monte de ramificações, como se a arquitetura de plantas fosse uma planta com muitas ramificações. Isso não é sinônimo de arquitetura. A arquitetura de plantas quer dizer o seguinte: a gente tem um entrenó curto, ramificação formada no cedo, boa formação de raízes e todos os entrenós curtos e todos os entrenós ou todas as axilas com vagem presente, principalmente na parte baixeira da planta. Pessoal, se eu não tenho vagem no terço inferior da planta, isso não é uma boa arquitetura de planta.
Não adianta eu aumentar a formação de ramificações se eu tenho espaçamento curto. Eu preciso ter luminosidade chegando no bacheiro. Isso é a arquitetura de plantas. Então, pessoal, quando a gente olha esse tipo de situação aqui, ó, né? Deixa eu ver como que eu vou fazer para botar para vocês aí um tamanho maior. Então, pessoal, aqui nessa foto aqui, que eu considero aí uma condição, né, recordando que é uma condição que nós temos um grande problema, não adianta ele formar um monte dessas ramificações aqui, ó, né, esse monte de ramificação sem formação de vagem. Tá? A gente precisa formar vagem, a gente precisa chegar à luz lá no bacheiro. Esse é o fundamento principal. Não adianta ter só entrenó curto, mas nós precisamos ter luminosidade no bacheiro. Tá? Então aqui, ó, essa é a questão. Eu tenho a mesma planta, só que com 30% mais espaçamento eu tenho luz no bacheiro. Não adianta eu ter um monte de ramificação aqui e não chegar à luz e formar vagem. Eu preciso uma planta que forme grande quantidade de vagem no bacheiro, principalmente. Isso é arquitetura de planta, pessoal. Eu vou bater muito em cima disso. Eu vou bater em cima disso porque tem gente aí, fisiologistas, falando em aumentar, continuar aumentando a ramificação, aumentar a ramificação, aumentar a ramificação. Não é aumento de ramificação que aumenta a produtividade. E quem mostra isso é o SESB. Você sabe que eu não sou grande faceiro com o SESB. O SESB é um concurso de Miss Brasil, tipo concurso Miss Brasil, né? A gente vai ver um concurso onde todo mundo vai se embelezar para esse concurso. O SESB se embeleza para isso. E não sou contra o SESB, pelo contrário. Mas lavoura comercial que eu preciso ganhar dinheiro, não adianta eu ficar maquiando nada. Então, eu preciso vagem no bacheiro, eu preciso olhar espaçamento, eu preciso olhar luz chegando. Isso é formação de arquitetura de plantas. Tá? Então, pessoal, dia 27 eu vou fazer, aqui está o convite, eu vou começar a passar esse convite para todos, o webinar técnico, planta da soja e a busca dos 100 sacos por hectare, o que precisam fazer de básico. Tá? Nós vamos fazer isso na plataforma, dia 27 de janeiro, às 19 horas, ao vivo, para a gente poder discutir um pouquinho mais a respeito desse tema, que eu tenho certeza que nós precisamos se aprofundar mais a respeito disso, para a gente construir para o ano que vem. Pessoal, sinônimo de alta produtividade, sinônimo de arquitetura não é aumento de ramificação. Eu preciso deixar bem claro para todos vocês, e todos precisam aqui, que participam da nossa academia, precisa estar muito claro a respeito desse conhecimento, tá? Porque isso é básico. Tá? E aproveitando aqui, já faço o ensejo, já coloquei o save the date aí. Então, dia 5 de fevereiro, nós vamos fazer o nosso dia de campo no nosso Centro de Inovação em Passo Fundo, às 9 horas, toda manhã, essa manhã inteira de discussão, o que nós temos no campo, o que nós estamos vendo, não estamos vendo, para a cultura da soja. Então, marque aí na sua agenda, 5 de fevereiro, às 9 horas, aqui em Passo Fundo, nosso Centro de Inovação, nosso dia de campo, tá? E pessoal, de primeira mão, porque nós estamos terminando de organizar tudo, eu vou formar eu tenho um novo projeto a partir de março, que eu vou começar a divulgar mais a partir aí do nosso dia de campo. Vai ser o nosso projeto Energia de Origem. Eu vou fazer um circuito de cursos presenciais, onde nós vamos ter 3 dias de cursos presencial. O primeiro no dia 19 de março, uma quinta-feira, sobre o manejo da cultura da canola e outras brássicas. Tá? Dia 16 de abril, o manejo da cultura do girassol, e dia 14 de maio, o manejo da cultura do sorgo e outros cereais energéticos. Tá? Esse projeto Energia de Origem não faz parte da nossa Academia da Alta Produtividade, vai ser uma nova plataforma que eu vou estar criando para aqueles que tiverem interesse em conhecer mais
a fisiologia e o manejo das culturas produtoras, principalmente de biocombustíveis. Tá? O projeto vai se chamar Energia de Origem, vai ter uma outra plataforma onde a gente vai estar criando informações para ela, em conjunto aí com a Abrascanola. A Abrascanola, junto com o Grupo Flows, nós estamos criando essa plataforma. Inclusive, nós vamos ter alguns patrocinadores que possivelmente aí até o final do mês a gente defina. A partir de fevereiro a gente vai estar divulgando todos esses cursos já com os patrocinadores também, tá bom? Então, pessoal, queria deixar tudo isso dito para vocês aqui no dia de hoje. Então, falamos da questão do posicionamento de fungicida, posicionamento de inseticida, a questão do manejo fisiológico, falamos, né, sobre a questão das chuvas aí, escassas para o sul do Brasil, mas em grande quantidade no centro-oeste e nordeste. Falamos da nossa agenda aí, quero que vocês participem das nossas agendas mais para frente, tá bom? Pessoal, desejo a todos aí uma ótima semana, estou à disposição no celular, qualquer coisa que precisar, e vamos estar trocando informações porque é um momento importantíssimo de definição do potencial de produtividade. Esses próximos 90 dias, né? 60 dias com certeza, para outras regiões 90 dias. 90 dias a gente pega 100%, 60 dias a gente vai pegar os 80% aí do enchimento de grãos. Então nós temos muita coisa nesses próximos 60, 90 dias para manejar, tá bom? Fico à disposição e vamos falando. Um abraço a todos e até o próximo.